Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas 3 versos hoje, mas não se engane, esses versos são de uma profundidade ímpar. 14 ao 16, de Hebreus, capítulo de número 4. E eu quero falar um pouco hoje sobre a ressurreição, sobre a Páscoa, sobre sacerdócio, e você vai perceber como todos esses fatores, eles têm tudo que ver com a sua vida. Hebreus capítulo de número 4, versos 14 a 16. Quem achou diz amém. Quem não achou diz curso de membresia a cada 15 dias no sábado de manhã. Vocês não falaram, hein? Vamos lá. Minha versão sempre Almeida, século 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Apenas 3 versos que vão nortear a nossa mensagem essa manhã. O título da mensagem é Meu Sacerdote. Esse é o título da mensagem, Meu Sacerdote. Jesus Cristo é sacerdote do seu povo? Jesus Cristo é sacerdote da igreja? Mas Jesus Cristo também tem que ser o seu sacerdote. De nada vale Jesus Cristo ser sacerdote do povo, ser sacerdote da igreja, se ele não for o seu sacerdote. Se ele não interceder por você. Se ele não for o seu intermediador. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Veja como começa o verso de número 14. Portanto. E acostumem-se. Advérbio de conclusão tem o tempo inteiro no livro de Hebreus. Se você for para o capítulo de número 5, pois, porque, capítulo de número 6, assim, e consequentemente os outros capítulos também vão trazer diversos advérbios de conclusão. Por quê? Porque o autor de Hebreus levantou uma série de perguntas no início do livro, e ele está respondendo essas perguntas no decorrer do livro. Perguntas essas que são importantes para você, como pessoa e como cristão. Portanto, é um advérbio de conclusão que considera tudo aquilo que veio antes. E o que é que veio antes? Se você está acompanhando a nossa série em Hebreus, você sabe que no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4 foi falado a respeito do descanso. Não descanso como o dia 7º, o dia de sábado, onde Deus descansou das obras que havia feito, e Deus mandou o povo descansar também. Mas a promessa do descanso verdadeiro, aquilo que representava o sábado, a promessa do evangelho, a promessa de descansar em Cristo, de saber que Ele labora por nós, que Ele trabalha por nós, que sobre os seus lombos nós temos descanso em Deus. Cristo mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Promessas de descanso. Descanso espiritual, satisfação da alma, relacionamento sério e próximo para com Deus Pai, e descanso de todas as tentativas falhas e miseráveis de se conquistar um relacionamento com Deus através dos meus próprios méritos.
Eu não tenho méritos, eu não tenho obras, eu não tenho saldo para mostrar diante de Deus. Eu preciso descansar em Cristo e confiar nele para que ele interceda por mim. O capítulo 3 e 4, então, se refere a um descanso que tem que ver com as promessas do Evangelho. Descanse em Cristo porque ele intercede por você. Descanse em Cristo porque ele conquistou um relacionamento com Deus Pai por você. Descanse em Cristo porque você está salvo dos seus pecados. Tudo isso está contido nessa palavra, portanto. Não se esquecendo então dos capítulos 3 e 4, nós continuamos o verso que diz: tendo um grande sumo sacerdote. Quem tem um sacerdote? Tendo um grande sumo sacerdote. Quem tem um sacerdote? Eu posso muito bem dizer que você tem um sacerdote. Talvez você não soubesse disso, você não tivesse conhecimento disso, mas você tem um sacerdote. Se ele diz tendo ou temos, significa que a igreja tem, significa que o povo de Deus tem, significa que você, cristão, salvo pelo sangue de Jesus, tem um sacerdote. E por que você tem um sacerdote? Porque você precisa de um sacerdote. Você precisa de um intermediário. Você precisa de um intermediador, de um atravessador. Por quê? Para passar pelo território mais hostil que existe. É por isso que você precisa de um sacerdote. É por isso que você precisa de um intermediário. Você deve conhecer, pelo menos, ou ouviu histórias de que pessoas que chegaram ali na fronteira do México e dos Estados Unidos, e elas querem atravessar essa fronteira. Elas querem chegar em um bom lugar. Elas querem usufruir daquilo que só a pátria americana tem a oferecer, que é conforto e bem-estar. Elas querem estar ali. E elas atravessam ilegalmente. Como é que elas fazem isso? Elas pegam um coiote, elas pegam um atravessador, um intermediário, que vai levá-las daquele território hostil para o outro lado, para os Estados Unidos, para uma terra de descanso. É por isso que eles precisam de um intermediário, de um atravessador. E nós precisamos de um intermediário também, porque nós estamos nos aproximando do ser mais perigoso que existe. Coiote nenhum pode atravessar-nos diante do território mais perigoso que existe, que é o próprio Deus. Deus é fogo consumidor. Deus é plenamente santo. Não existe possibilidade de nos achegar diante dele de qualquer maneira. Deus é mais perigoso do que a fronteira entre Estados Unidos e México. Deus é um território mais perigoso, mais inóspito e mais desconhecido do que a faixa de Gaza. Prefira estar na faixa de Gaza do que diante de Deus sozinho. Nós precisamos desse intermediário, nós precisamos desse atravessador. Existe algum exemplo de atravessador, de intermediário no Antigo Testamento? Nós temos, já falamos sobre ele. Moisés. Diante do Mar Vermelho, onde as pessoas corriam risco de atravessar o Mar Vermelho e serem consumidas pelos egípcios que vinham atrás, Moisés, com o seu cajado, abriu o Mar Vermelho e o povo pôde passar. Foi um intermediário pelo povo. Ele conquistou aquela vitória, fez com que o povo andasse ileso ante ao Mar Vermelho. Nós temos também Arão, amigo de Moisés. Foi para ele que o sumo sacerdócio foi passado. E Arão foi o primeiro a fazer sacrifícios pelo povo. Porque era um povo pecador, era um povo idólatra, era um povo que não conhecia a Deus,
Era esse povo. Era esse povo. E Arão ia lá e fazia os sacrifícios, e fazia ofertas, e fazia expiação pelo pecado do povo. Era necessário um sacerdote. Mas não qualquer sacerdote. Porque da linhagem de Arão, nós temos 2 sacerdotes chamados Nadab e Abiú. E esses 2 sacerdotes, eles achavam que podiam se achegar diante da presença de Deus de qualquer maneira. E eles foram consumidos pelo poder de Deus. Então nós precisamos de um atravessador, porque os nossos pecados fazem diferença entre um Deus santo e homens pecadores. Nós precisamos desse intermediário, mas não qualquer intermediário. Um intermediário que seja santo, um intermediário que seja grande, como diz esse verso, o início desse verso. Nós temos um grande sumo sacerdote. Quem é ele? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O nosso intermediário não é alguém da linhagem de Arão. O nosso intermediário não é um judeu simplesmente. O nosso mediador não é qualquer um, é o Filho de Deus. Não é um Filho de Deus, é o Filho legítimo, perfeito, santo de Deus. Ele é o seu intermediário, ele é o seu mediador. É ele quem intercede por você e pelos seus pecados diante de Deus. Caso contrário, esse território perigosíssimo te consumiria, que é Deus e a sua santidade. Nós temos esse sacerdote, esse grande sacerdote, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o supremo sacerdote, aquele que vive para sempre. Se vive para sempre, ele é insubstituível. Ninguém virá depois dele. Ele é suficiente, ele é sem igual, ele é o Filho. Nós não precisamos de nenhum outro sumo sacerdote, senão esse santo mediador. E aonde ele está? Que entrou no céu, que está à direita de Deus, que está junto com Deus Pai, intercede pelas suas fraquezas, intercede pelos seus pecados, e diz para Deus Pai: desconsidera, não leve em conta esse pecado, perdoa-os, seja amigo deles, tenha-os por filhos. É esse Cristo que intercede por nós nos céus, alguém que reina junto com Deus Pai. Ele entrou no céu e lá está para sempre. Diante dessas verdades maravilhosas, o autor de Hebreus nos leva a uma atitude, uma única atitude. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Algo que o judeu conhecia muito bem. Percebe que a linguagem é judaica? Sumo sacerdote. A linguagem do livro de Hebreus é toda judaica. E ele diz: mantenhamos a nossa confissão pública de fé. E se eu fechar os olhos aqui, eu consigo imaginar o povo de Deus indo para Jerusalém, para a cidade santa, indo para o templo adorar. E subindo, e subindo, e subindo para adorar naquele santo templo no Monte Sião. Toda aquela gente, toda aquela multidão, jovens, crianças, velhos, homens, mulheres, famílias inteiras, uma sociedade patriarcal, que coisa linda, avó, tataravó, todo mundo ali junto, indo adorar a Deus. E eles compõem hinos, eles compõem cânticos de degraus. Por que degraus? Vão subindo. Degraus é a escada. Você está subindo rumo a Jerusalém. Você canta para Deus e você louva a Deus. Essa é a confissão pública de fé deles. O autor de Hebreus está te motivando a ter uma confissão de fé pública. Na escola, no trabalho, entre os seus familiares
e entre os seus amigos que não conhecem a Jesus. Diante dessa grande confissão, diante dessa grande verdade, nós precisamos manter a nossa declaração pública de fé. É se manter em posição, que nem um soldado. Aonde o general diz, mantenha a posição. E o soldado diz, mas o inimigo está vindo. E o general, mantenha a posição. E o soldado diz, mas espera aí, lá vem bomba. E o general diz, mantenha a posição. Você está vendo essa grande verdade? Você está percebendo que o sumo sacerdote, o Filho de Deus, intercede por você? Seja pública a sua confissão de fé. Os destinatários da epístola aos Hebreus não queriam manter a sua confissão pública de fé, não queriam se reunir como o povo de Israel se reunia. Por quê? Estavam sendo caçados, estavam sendo mortos pelo imperador, eles estavam sendo perseguidos. Então eles não queriam mais se reunir, eles estavam desmotivados. E o autor de Hebreus é esse general que diz, olha, mantenha a sua confissão, mantenha-se confessando a Cristo, mantenha a sua posição. Uma confissão pública de fé. E quantos aqui em nosso meio não estão confessando Jesus Cristo? Estão confessando aqui na igreja, mas não estão confessando lá fora. E as desculpas aparecem, são das mais variadas. Pastor, mas se eu confessar Jesus Cristo, os meus amigos, eles vão parar de sair comigo. Pastor, se eu confessar Jesus Cristo, o pessoal do trabalho vai fazer piada de mim. Pastor, se eu confessar Jesus Cristo, os meus familiares vão se afastar. Eles não vão querer mais falar comigo, eles vão me ofender. Você não tem vergonha? Os destinatários do livro de Hebreus, eles estavam correndo risco de morte, de tortura, de serem açoitados. E o autor de Hebreus diz, de vocês esperamos coisas melhores, no capítulo 6. Vocês estão avançando, vocês estão confessando, continuem, mantenham a sua posição. E hoje em dia a gente tem crente, a gente tem cristão que não confessa a Cristo, porque diz, ai pastor, não, vão ferir o meu coração. Vão ferir os meus sentimentos, vão ferir o meu ego. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? É uma honra ser excluído por amor a Cristo. É uma honra ser xingado por amor a Cristo. É uma honra ser ofendido por amor a Cristo. Será que não ofenderam Jesus naquela cruz? Ofender ele foi o mínimo, meu irmão. O mínimo. Na sociedade brasileira hoje, Deus está te permitindo ser perseguido com o mínimo, que é ser excluído, ofendido e xingado. Isso é o mínimo que Jesus sofreu. Ele sofreu morte física, ele sofreu tortura, ele foi açoitado. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos declarando ele rei e se ajoelhando ironicamente, e aí bateram naquela coroa para que os espinhos entrassem em sua cabeça e disseram assim, você não é rei nada, você não é rei nenhum. O rei do universo, fizeram isso com ele e ele manteve a sua posição, confessando você, confessando a igreja, tendo você no coração. E você, não, pastor, eu não vou confessar Jesus, senão eu vou ser excluído. Eu vou ser excluído, eu não consigo passar por isso, eu não tenho emocional para passar por isso. Cria vergonha. Cria vergonha. Lá no seu escritório de contabilidade, o chefe manda, só nega esse imposto aqui. Só nega, vamos dar um jeito. Não, eu não vou sonegar não. Não, só nega, vamos dar um jeito. A empresa, você quer dar esse dinheiro pro Lula? Você quer dar esse dinheiro pro Lula? Não vamos dar esse dinheiro pro Lula não, Lula é corrupto, Lula é ladrão. Vamos fazer isso não, só nega. A Bíblia diz, dai a César o que é de César. Dai ao Lula o que é do Lula. Dai ao Tarcísio o que é do Tarcísio. Tarcísio, sei lá. Dá para eles.
Dar a César o que é de César era uma afronta para o povo judeu. César não era alguém legal, tá? César era alguém que corrupção estava no vocabulário dele a rodo. Era alguém que a corrupção norteava o reino dele. Matava, torturava. E Jesus diz sobre esse homem que perseguia cristãos: dai a César o que é de César. Qual que é a tua desculpa? Não, mas se eu não sonegar e eu falar que é por causa da minha fé, eu posso ser demitido, eu posso ser mal visto, eu posso ser mandado para um outro departamento. Dai a César o que é de César. Não negue a sua fé. Mantenha com firmeza a sua declaração pública de fé. Você está entendendo? Na festa da empresa, as pessoas vão cantar músicas e vão dançar músicas que você não vai cantar e você não vai dançar. As mulheres vão vestidas com roupas que você não vai vestida. Os homens vão azarar a mulherada e você não vai azarar a mulherada. Porque você vai manter com firmeza a sua declaração pública de fé. O fato de Jesus ser o meu sumo sacerdote, o Filho de Deus, que viveu, morreu e ressuscitou no meu lugar, é isso que me motiva a um viver santo. É isso que me motiva a declarar com a boca e com as minhas atitudes que eu a Ele pertenço. Ninguém vai tirar isso de mim. Olha a nossa força comunitária, olha para o lado. Você não está sozinho. Existem irmãos aqui que sabem o que é manter uma confissão pública de fé. Nós não estamos sozinhos. Teve dificuldade, está sendo tentado, se abra com o irmão, fala com o irmão, expõe a tua fraqueza, expõe a sua tentação, mas não deixe de manter firme a sua declaração pública de fé. Não deixa. Abra a mão, abra a mão. O verso de número 15 diz: porque o motivo? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Apesar de ser divino, apesar de ser o Filho legítimo de Deus, o autor de Hebreus não quer que você esqueça que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas. Cristo sabe o que é ir para uma festa e se comportar. Cristo sabe o que é ser um homem equilibrado. Cristo sabe como manter conversas à mesa com gente ímpia, com gente incrédula. Jesus sabe o que é isso. E manter uma conversa espiritual rica e abençoada. Jesus Cristo sabe o que é passar por tudo isso. Jesus Cristo foi tentado pelo próprio diabo no deserto e usou a palavra contra o seu próprio coração para manter firme a sua confissão pública de fé e para não pecar. Jesus Cristo sabe. Olha como continua o verso: porém sem pecado. E aí tem um monte de gente aqui que tem a segunda desculpa, que dizem assim: não, pastor, sabe por que eu peco? Eu peco porque eu sou humano. E Jesus era o quê? Jesus era humano, meus irmãos. Mas Jesus não tinha pecado. Eu tenho pecado, eu sou tentado pelo meu próprio coração. Verdade. Jesus foi tentado pelas circunstâncias, mas não pelo seu próprio coração, porque o seu próprio coração, como diz aqui, é sem pecado. Tudo bem. Mas é isso que deve te inspirar. Porque o pecado não faz parte da humanidade, tá? Você não está pecando porque você é humano. Você está pecando porque você é um humano caído. Quando Deus fez Adão e Eva, ele os fez em pecado? Não.
O pecado não faz parte da natureza humana. O pecado se tornou parte da natureza humana. E agora Deus ele envia o 100% humano, o verdadeiro humano, o humano que todos nós devemos ser. Esse ser humano sem pecado, cuja santidade, pureza deve nos inspirar a um viver santo. Se lembrar da pureza de Cristo é o que nos mantém livres do pecado. Não é ver alguém que é falho como eu e caiu. Não. É ver alguém que é humano como eu e sobreviveu às mazelas desse mundo, aos pecados desse mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o ser humano que deve te inspirar a um viver santo. Faça um pacto com Deus hoje. Faça uma aliança com Deus hoje. Senhor, acabou a pornografia na minha vida. Senhor, acabou a mentira na minha vida. Senhor, acabou o ódio na minha vida. Senhor, eu não quero mais usar essa palavra. A inveja, Senhor, algo que eu tenho vergonha, eu sou invejoso, eu queria ter o que é do outro e eu não tenho. Eu acho que o Senhor abençoa mais o outro do que a mim. Senhor, tira isso do meu coração, eu não quero mais. Inspirado pela santidade de Jesus. Jesus te motiva, Jesus te inspira. Para de ficar assistindo esses coaches na internet, essas pessoas que ditam como tem que ser o seu comportamento, como é que você tem que ser, a sua inspiração tem que ser Jesus, aquele que está sem pecado, aquele que sobreviveu às mazelas desse mundo, aquele que em tudo foi tentado e sabe se compadecer das nossas fraquezas. É esse Cristo que deve te inspirar. Mas não vamos descontextualizar. Eu posso trazer a mensagem para cá porque ele falou que em tudo foi tentado, então eu posso. Mas esse verso ele tem um contexto. A igreja, os destinatários do livro de Hebreus não queriam se reunir, porque eles tinham medo de ser mortos, de ser martirizados. E aí o autor de Hebreus ele usa o verso de número 15, em tudo Cristo foi tentado e pode se compadecer das suas fraquezas. O contexto do verso de número 15 também é martírio. O contexto do verso de número 15 também é dor e também é sofrimento. Porque Jesus sofreu naquele caminho, carregando a cruz, para fazer expiação, perdão, pelo meu e pelo seu pecado. O autor de Hebreus está dizendo para eles assim: continuem se reunindo, continuem fazendo a romaria, continuem cantando hinos de degraus, continuem indo até a igreja, mantenham a sua confissão pública de fé, façam como o povo judeu faz, cuja religião, cuja crença, cuja confiança em Deus faz parte da sua identidade, está no seu corpo, nos seus ossos, no seu sangue. Sejam assim. Vocês podem morrer, vocês podem ser afligidos, vocês podem ser torturados, mas lembrem-se que vocês têm um sumo sacerdote que foi xingado, afligido, torturado e morto no lugar de vocês. Ele passou pelo mesmo que vocês correm o risco de passar. Cristo está se compadecendo aqui, sabe do quê? Da sua dor e do seu sofrimento. Essa é a sua fraqueza do verso de número 15. Às vezes você não quer professar Cristo publicamente, porque as pessoas vão ferir o seu ego. As pessoas vão ferir os teus sentimentos. As pessoas vão te excluir. Mas lembrem-se que Cristo ele passou por tudo isso por amor a você. Será que você não pode passar por isso por amor a Ele? Hoje no Brasil, meus irmãos, como eu disse, nós estamos vivendo o mínimo da perseguição. Vêm os homens com as suas ideologias.
Vêm os homens nos seus nichos sociais e nos excluem, e nos xingam, e nos deixam de lado, e inventam boatos a nosso respeito, e falam coisas vis sobre nós, sobre o nosso caráter. Tudo mentira, tudo para a gente se sentir excluído, tudo para nos ferir, mas isso é o mínimo que o nosso servo, o nosso sumo sacerdote passou, isso é o mínimo. Nós não passamos nem perto de sofrer como os destinatários da carta aos Hebreus. Ainda assim, Deus está nos dando esse privilégio. Durante essa semana, se você professar publicamente a sua fé, se você falar do Evangelho, se você não macular o seu comportamento, você vai ser excluído. Jesus prometeu algo muito consolador para nós em João capítulo de número 16. E odiados por todas as gentes serão por causa do meu nome. Olha que consolador. Que maravilha. Se você tivesse que escolher uma religião, não seria o cristianismo. Olha, é uma religião que é o seguinte: todo mundo vai odiar você. É assim que é o cristianismo. É o que diz a palavra de Deus. Quem que te enganou? Quem que te vendeu que vindo para Cristo você vinha enriquecer, ia ganhar carro na garagem, ia ter casa própria, ia ser feliz? Quem que te enganou? Não foi Jesus. Porque Jesus promete que você vai ser odiado. E o melhor é que é um privilégio ser odiado pelo nome dele. É um privilégio ser odiado pelo nome dele. Todo mundo vai, menos você. Todo mundo lá vai ser considerado bom, menos você. Você vai ser deixado de lado. Você está pronto para isso? Quando você não se corromper, quando você não quiser mentir, quando você escolher amar, quando todos os outros escolheram odiar, você vai ser odiado. Você está pronto para isso? O autor de Hebreus está nos motivando: se preparem, mantenham-se firmes em sua confissão pública de fé. E o verso 16 coroa a mensagem essa manhã, conclui a mensagem essa manhã. O que diz o verso 16? Portanto, advérbio de conclusão dos dois últimos versos. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça. A palavra trono aqui não está sendo usada por acaso. Ele está dizendo para os destinatários da carta: olha, vocês estão preocupados com o imperador? Vocês estão preocupados em serem caçados pelo imperador? Vocês acham que ele que reina? Que ele que tem poder sobre a vida de vocês? Não. Nos aproximemo-nos com confiança de quem verdadeiramente reina. O trono da graça. É a graça que reina. É a graça que tem a primazia. É o favor de Deus que faz rodar o mundo, que é patrono da sua vida. É essa graça que tem o poder sobre a sua vida e sobre o seu morrer. É esta graça. Não se aproximem de César para receber favor. Não escondam a sua fé. Não andem conforme os ditames desse mundo. Se vocês vão se aproximar de alguém, se aproximem do trono da graça. É ela que reina. É ela que dita as normas. É ela que conduz a sua vida. Se aproxime do trono da graça. Porque quando você se aproximar do trono da graça, você vai receber misericórdia. Você vai ser livre daquilo que você merece. Inferno, perdição eterna. E você vai encontrar graça. A graça que reina, ela vai te encontrar e ela vai te envolver. Para quê? Qual a finalidade? A fim de, é o que diz o restante do verso, sermos socorridos no momento oportuno. O que é ser socorrido? É não negar a sua fé no momento em que a morte está diante de você. É não negar a sua fé no momento em que te xingarem, em que inventarem boatos e fofocas a seu respeito,
no momento que te ofenderem, no momento em que te magoarem por causa da sua fé. Nesse momento você vai receber graça e misericórdia para manter firme a sua posição. Nós não recebemos essa graça até nós precisarmos dela. E tem gente aqui que tem essa oportunidade. Pastor, até o dia de hoje, eu fiz uma confissão capenga de fé pública. Eu fiz uma confissão manca de fé pública. Eu de vez em quando eu até falava de Jesus, mas aí eu ia lá com as minhas atitudes e eu negava por inteiro, pastor. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Você acha que Cristo, o teu sumo sacerdote, ele não está vendo você? Ser xingado, ser magoado, ser desprezado. Você acha que ele não enxerga? Ele está enxergando você, ele está vendo você. Ele passou por isso. O mínimo é que ele passou por isso. E ele pode se compadecer das suas fraquezas. Mas você tem que querer se aproximar do trono da graça. Querer se aproximar do trono onde você recebe graça e misericórdia para manter o seu testemunho, para manter a sua fé pública. Sem vícios, sem mentira, sem ódio, sem inveja, pregando e confessando Jesus o tempo inteiro. Isso é o poder da ressurreição em nós, meus irmãos. Esse é o poder da ressurreição em nós. Nós não temos um Deus em que nós podemos chegar para Ele e dizer assim, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Nós não temos esse direito. O nosso Deus sabe o que nós estamos passando. E Ele não sabe só por uma questão de ser onisciente. A palavra do original e o contexto todo nos mostra que é um saber o que você está passando, se compadecer de você por experiência. É como se Deus estivesse falando para você hoje, ô moleque, ô menina, não venha me dizer que eu não sei o que você está passando, porque eu sei o que você está passando. Eu me fiz carne e habitei em vosso meio, e eu vivi, e eu morri, e eu ressuscitei para interceder por você. Não me venha dizer que eu não sei o que você está passando. Eu te dou força, eu te dou graça, eu te dou misericórdia, para você poder atravessar e manter firme a sua confissão de fé pública. Venha até mim, e você vai conquistar essa vitória espiritual. Quantos querem? Quantos querem? Por vezes, meu irmão, se avalie. Fique de pé agora, eu quero que você se avalie. Esses versos são fortes. Esses versos são fortes. Avalie a si mesmo agora. Para pensar em todas as vezes que você mentiu sobre o seu testemunho em Cristo. Com suas palavras, com suas atitudes, com aquilo que você sente, que você tem no coração, que só Deus e você sabe. Se você for sincero, você verá que você não suportou a ideia de ser excluído, que você não suportou a ideia das pessoas falarem mal de você. E você cedeu e você caiu. Hoje é o dia que nós estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Desse sumo sacerdote que está ao lado do Deus Pai, intercede por você. Para que você se mantenha firme no dia da provação. Para que você se mantenha firme no dia da tentação, no dia mau. Em que as vozes das pessoas parecerem mais altas do que a voz de Deus, lembre-se do sumo sacerdote. Lembre-se daquele que foi um exemplo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Sem pecado. Sem pecado. Que a inspiração do ser humano sem pecado, que é Jesus Cristo, te auxilie nessa hora. Que te ajude a dar um bom testemunho diante dos teus filhos, diante da tua esposa,
esposa, diante dos teus familiares, diante dos teus amigos, diante dos teus colegas de trabalho, na tua faculdade, por onde quer que você transite. A nossa fé é pública. A nossa fé faz parte do nosso ser. Arranque a nossa confiança em Cristo e tu arrancarás o nosso coração. A nossa fé é identitária. A nossa fé faz parte da nossa identidade, de quem somos, o âmago, a essência do nosso ser. Não há como nos separar da nossa confiança em Cristo. Não há como nos separar da nossa fé. Dele somos e a Ele pertencemos. Seja em vida, seja em morte, no melhor e no pior dia, a Ele pertencemos. Quantos precisam dessa ministração em suas vidas? Quantos e quantos não precisam dessa ministração em suas vidas?